Ficou registro, o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim do Éden pelo crime nefando de terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Anunciado por um estrondo de trovão, Deus apareceu de repente. Eu sou o Senhor, gritou ele. Eu sou aquele que é. Quem desobedeceu a minhas ordens? Quem foi pelo fruto da minha árvore? Desesperado, Adão tentou, sem resultado, tragar o bocado de maçã que o delatava. A mulher que tu me deste para viver comigo é que me deu o fruto dessa árvore e eu comi. Que fizeste tu, desgraçada? E ela respondeu. A serpente enganou-me e eu comi. Falsa, mentirosa. Não há serpente no paraíso. Senhor, eu não disse que haja serpente no paraíso, mas digo sim que tive um sonho e que me apareceu uma serpente e ela disse. A serpente não fala? Quando muitos silvam. A do meu sonho falou. Ela disse que não queria que comêssemos do fruto porque abriríamos os olhos e passaríamos a conhecer o mal e o bem como tu o conheces, Senhor. E o que fizeste tu, mulher perdida, mulher leviana, quando despertaste de tão bonito sonho? Fui à árvore, comi do fruto e dei ao Adão, que comeu também. Come aqui a garganta. Muito bem. Já que assim o quiseram, assim o vão ter. Tu, Eva, não só sofrerás todos os incômodos da gravidez, como parirás com dores. Sentirás a atração pelo teu homem e ele mandará em ti. E tu, Adão, a terra ficou amaldiçoada por tua causa. Só às custas de muitas vagas de suor conseguirás arranjar o necessário para comer, até que te venhas a transformar um dia em terra. Porque, na verdade, mísero Adão, tu és pó, e ao pó um dia tornarás. Vamos embora! Saiam daqui! Não vos quero ver nunca mais na minha frente! Acabou-se a boa vida! A sua primeira morada foi uma caverna. Nos primeiros dias, sem ter ao menos uma gota para mastigar, passaram fome. O Senhor não tinha exagerado. A terra era árida e inóspita. Até o dia em que Eva resolveu voltar ao jardim do Éden e colher alguma fruta que lhes aguentasse a fome. Adão disse-lhe que fosse lá sozinha. Que se preparasse para sofrer uma decepção. Está lá aquele querubim de sentinela à porta com a sua espada de fogo. E não é um anjo qualquer, mas um querubim dos autênticos. Como quererás tu que ele vai desobedecer às ordens que o Senhor lhe deu? Estás louca? E ela respondeu, melhor louca que medrosa. Não me faltes ao respeito.
Eu não tenho medo, não sou medroso. Nem eu. Portanto, não há o que discutir. Sim, mas não te esqueças de que quem manda aqui sou eu. Sim, foi o que o senhor disse. Quando o sol perdeu alguma da força, Eva meteu seu caminho. Estava orgulhosa de si mesma. Com a liberdade com que tinha respondido ao marido. Sem temor, sem ter que escolher as palavras. Era como se dentro dela habitasse uma outra mulher. Que queres? Perguntou Querubim. Tenho fome, respondeu ela. Tu e teu marido fostes expulsos do jardim do Éden e a sentença não tem apelo. Retira-te. Se continuares, a ordem que tenho é matar-te. Terás então de matar-me, Querubim. Não me deterei. Tenho fome. Dormimos num buraco, comemos ervas e temos diarreias. Diarreias? O que é isso? Significa que não consegues reter a merda que levas dentro de ti. Não sabes o que é. Vantagem de ser anjo. Eva sorriu. O querubim gostou de ver aquele sorriso. Vou trazer-te alguns frutos. Eva retirou a pele que levava sobre os ombros e disse: usa isso para trazeres a fruta. Estava nua, da cintura para cima. A espada silvou com mais força, como se tivesse recebido um súbito afluxo de energia. A mesma energia que fez o querubim dar um passo em frente e tocar no seio de Eva. Ela pousou a mão sobre a mão do querubim e premiu-o suavemente contra o seu seio. Nada mais sucedeu. O querubim entrou no jardim e voltou com uma boa carga. Não posso deixar morrer de fome aqueles que o Senhor criou. Voltas amanhã com Adão. Falaremos de algumas coisas que vos convém conhecer. Na manhã seguinte, Adão voltou com Eva ao jardim do Éden. E o querubim foi logo dizendo: não sois os únicos seres humanos que existem na terra. Eva reagiu perplexa. Mas se já existiam outros seres humanos, para que foi então que nos criou o Senhor? Os desígnios de Deus são inescrutáveis, disse o anjo. Mas, se bem entendi, tratou-se de um experimento. Um experimento. Depois, o querubim lhes explicou que, não demasiado afastado dali, passava um caminho frequentado por caravanas. Disse-lhes para acender uma fogueira que produzisse fumo, muito fumo, de modo a ser visto de longe. Os seres humanos são curiosos por natureza, vão querer saber quem abriu aquela fogueira. E depois, é convosco. A caravana tardou 3 semanas a aparecer. Eles sim se apiedaram daqueles pobres desvalidos. Eles deram lugar nos lombos dos burros em que vinham montados. A vida não lhes correu mal. Ao cabo de pouco tempo, Adão já era considerado um bom agricultor. Houve o dia em que pôde comprar um pedaço de terra e levantar uma casa de 2 cruzadores. Ali nascemos, Abel e eu. Desde a mais tenra infância, eu e Abel sempre havíamos sido os melhores amigos. Onde um ia, o outro ia também, e tudo fazíamos de comum acordo. Era a voz unânime nas vizinhanças que nossa família tinha futuro. E logo se viu que a minha vocação de Abel não coincidia. Enquanto Abel preferia a companhia das ovelhas e dos cordeiros, as minhas alegrias iam todas para as enxadas, as forquilhas e as gadanhas. Um fadado para abrir caminho na pecuária, outro para se ingrar na agricultura. Até o dia em que o futuro entendeu que já era a hora de se apresentar. Abel tinha o seu gado, eu tinha o meu. E como mandavam a tradição e obrigação religiosas,
oferecemos ao Senhor as primícias do nosso trabalho, queimando Abel a delicada carne de um cordeiro e eu os produtos da terra, umas quantas espigas e sementes. Sucedeu, então, algo até hoje inexplicável. O fumo da carne queimada por Abel subiu direito até desaparecer no espaço infinito, o que significava que o Senhor aceitava o sacrifício e nele se comprazia. Já o fumo dos meus vegetais, cultivados com amor pelo menos igual, não foi longe. Dispersou-se logo ali a pouca altura do solo, o que significava que o Senhor o desprezava, sem qualquer contemplação. Perplexo, eu propus a meu irmão que tocássemos de lugar. Podia ser que uma corrente de vento fosse a causa do distúrbio, mas o resultado foi o mesmo. Estava claro, o Senhor desdenhava de mim. E foi então que o verdadeiro caráter de Abel veio ao de cima. Em lugar de se compadecer do meu desgosto e consolar-me, escarneceu de mim. Como se isso fosse pouco, desatou a enaltecer a sua própria pessoa, proclamando-se como um favorito do Senhor, um escolhido de Deus. Eu não tive outro remédio senão engolir a afronta e voltar ao trabalho. A cena repetiu-se, invariável, durante uma semana. Sempre o fumo que subia, sempre o fumo que podia tocar-se com a mão e logo se desfazia no ar. E sempre a mesma falta de piedade de Abel. Os dichotes de Abel. O desprezo de Abel. Um dia pedi a meu irmão que me acompanhasse ao vale próximo. E ali, com as minhas próprias mãos, matei Abel. Sim, eu matei com uma nervosa premeditação. Pois foi naquele exato momento, isto é, atrasada em relação aos acontecimentos, que a voz do Senhor soou. Não somente soou ela, como apareceu ele. Que fizeste com teu irmão? Eu respondi com outra pergunta. Era eu o guarda-costas do meu irmão? Tu o mataste! Assim é, Senhor. Mas o primeiro culpado és tu. Eu fui o braço executor, mas a sentença foi ditada por ti. Bastaria que por um momento fosses verdadeiramente misericordioso, que aceitasses a minha oferenda com humildade. Caim podia ter escolhido entre o mal e o bem. Se escolheu o mal, pagará por isso. Eu matei Abel porque não podia matar-te a ti. Pela intenção estás morto. A morte está vedada aos deuses. Sim. Mas eu, porque matei, poderei ser morto por qualquer pessoa que me encontre. Não será assim, disse ele. Farei um acordo contigo. Eu não podia acreditar no que eu vi. Diremos que é um acordo de responsabilidade partilhada pela morte de Abel. E reconhece então a tua parte de culpa. Reconheço, mas não digas a ninguém. Será um segredo entre Deus e Caim. Segredo entre Deus e Caim. Então não serei castigado pelo meu crime, eu perguntei. A minha porção de culpa não absolve a tua. Terás o teu castigo. Andarás errante e perdido pelo mundo. Porém, no sinal da tua testa, ninguém te fará mal. Mas, em pago da minha benevolência, procura tu não fazer mal a ninguém. O Senhor tocou com o dedo indicador na minha testa, onde apareceu uma pequena mancha escura. Este é o sinal da tua condenação. Mas é também o sinal de que estarás a vida inteira sob minha proteção e sob minha censura. Vigiar-te-ei onde quer que estejas.
Aceitei. Meu castigo começou naquele exato momento. Eu perguntei se podia despedir-me de meus pais e ele disse: em assuntos de família eu não me meto. Mas certamente seus pais vão querer saber onde está Abel e suponho que não dirás que o mataste. Resolvi não me despedir de meus pais. Sem ter mais nada a dizer, parti. O senhor desapareceu antes que eu tivesse dado meu primeiro passo. A cara de Abel estava coberta de moscas. Havia moscas em seus olhos abertos. Moscas na comissura dos lábios. Moscas nas feridas produzidas às mãos quando tentara defender-se dos golpes. Pobre Abel, a quem Deus tinha enganado. Arrastando meus pés de cansaço, avancei por um descampado sem qualquer sinal de vida, numa solidão desgarradora. Ainda tive que andar muito até encontrar um lugar povoado. Um grupo de homens calcava com determinação uma grossa camada, mistura de barro, palha e areia. Não era um trabalho que exigisse muita ciência, apenas boas e sólidas pernas. Disfarcei o melhor que pude a ansiedade e a fome e subi até o posto do olheiro que vigiava os pisadores de barro. Como te chamas? Perguntou ele. Abel, respondi. Que sinal é esse na tua testa? É de nascença, senhor. Então lhe perguntei como se chamava a cidade. E ele respondeu, não tem nome. Esses sítios são conhecidos como Terra de Nod, ou Terra dos Errantes. Não muito longe dali, no balcão de uma espécie de palácio rústico em construção, uma mulher, belíssima, nos olhava com absurdo, como se não desse por nós. Quem é? Eu perguntei. Era Lilith, a dona da cidade. Não tem marido? Tem. Mas é ela quem governa o rebanho. Oxalá não põe os olhos em ti. Oxalá. Por quê? Dizem que é bruxa. Capaz de endoidecer um homem com seus feitiços. Deve estar louco, se imagina, um pisador de barro para dormir com a dona da cidade. Não conheces mulher. São capazes de tudo. São muito senhoras de desprezar uma coroa em troca de lavar ao rio a túnica do amante. Ou de passar por cima de tudo e de todos para sentar-se no trono. Não conheces mulher. És novo ainda. Tínhamos à frente a pisa do barro. O olheiro tocou no meu ombro. Entra. Quando Lilith começou a frequentar a pisa do barro, eu não podia imaginar que ideias aquela mulher estava imaginando. Passados uns dias, recebi a ordem de me apresentar imediatamente ao palácio. Entrei pela porta principal e fui conduzido à presença da dona da cidade. Lilith estava sentada num banco de madeira trabalhada. Usava um vestido que exibia, com o mínimo recado, um decote. Me deixava ver a primeira curva dos seios e adivinhar o resto. Estava no sócio. O que é esse sinal que tens da testa? É de nascença, senhora. Lilith lançou meu olhar apreciador. Pareceu gostar do que viu. Estarás sempre nessa antecâmara. Serás meu porteiro. Impedirás a entrada de quem quer que seja no meu quarto. Noah, meu marido, não está autorizado, mas isso ele já o sabe. Meu pensamento estava longe, na voz do olheiro. Tem cuidado, é uma bruxa.
capaz de entorpecer um homem com seus feitiços. Em que pensas? Perguntou Lilith. Em nada, senhora. Diante de ti sou incapaz de pensar. Olho para ti e pasmo, nada mais. Por essas palavras, talvez mereças um beijo. Estou aqui, senhora. Mas eu ainda não. Porque então Lilith levantou-se, ajustou as pregas do vestido, fazendo escorregar lentamente as mãos pelo corpo, como a acariciar-se a si mesma. Entrou no quarto e fechou a porta, deixando-me ali, assustado com a perspectiva dos dias futuros. Sentia-me prisioneiro. Seria, quando ela assim decidisse, seu boi de cobrição. Eu não nasci para isso. Também não nasci para matar meu irmão, e mesmo assim o deixei no meio do campo, a boca e os olhos cobertos de muscas. A ele, Abel, que para isso também não nascera. Enfermo de desejo, como era fácil perceber, aquela mulher se comprazia em ir adiando o momento da entrega. Entrega, palavra inadequada, porque Lilith, quando enfim abrisse as pernas para se deixar penetrar, não estaria a entregar-se, mas sim a tratar de devorar o homem a quem disse: entra. Não dormimos muito na primeira noite, nem na segunda, nem na terceira, nem todas as noites que se seguiram. Lilith era insaciável. Rangia os dentes, mordia a almofada, meu ombro, se contorcia, impunha posturas até atingir o orgasmo. Eu, inexperiente, esforçava-me sobre o corpo dela, perplexo por aqueles desgarros de movimentos e vozes. Minhas forças pareciam inesgotáveis. Estávamos um e outro no paraíso. Quando o desvario das repetidas e variadas penetrações deu lugar à lassidão, ao abandono total dos corpos, eu disse: não me chamo Abel. Meu nome é Caim. Abel era o nome do meu irmão, a quem eu matei, porque o Senhor me preteriu em favor dele. Tomei seu nome para ocultar a minha identidade. A nós não importaria nada se chamasses Abel ou Caim, disse Lilith. A notícia do teu crime nunca chegou aqui. Conta-me o que se passou. Então, abri a arca dos segredos e relatei a Lilith todos os pormenores. Fez em mim um criminoso a quem nunca se poderá perdoar. Não, disse Lilith. Vejo em ti um homem a quem o Senhor ofendeu. E agora que sei como te chamas, vamos para a cama. Fostes o Abel que conheci entre os meus lençóis, agora és o Caim que me falta conhecer. Eu abracei e entrei nela suavemente, sem violência, com uma doçura inesperada que quase elevou as lágrimas. 2 semanas depois, Lilith anunciou que estava grávida. Quando aquela criança viesse ao mundo, seria para toda a gente o filho de Noa. E o pisador de barro, chamado Abel, seria caído no esquecimento. Meu tempo ali terminava. Naquela noite, dormimos juntos pela última vez. Lilith chorou. Abracei-me a ela e chorei também. Mas as lágrimas não duraram muito. Dali a pouco a paixão erótica tomou conta, nos desgovernando até o delírio. Até que Lilith disse: mata-me. Mas eu não a matei. Beijei-a longamente nos lábios. Depois levantei-me. Olhei-a uma vez mais.
fui terminar a noite na cama do porteiro. Foi menos difícil do que eu esperava. Lilith ordenou que me fosse dado o melhor, mais dócil, o mais robusto jumento que houvesse na estrebaria do palácio. Parti. Em pouco tempo encontrei-me em campo aberto, a Deus dará. A paisagem era seca, árida, sem nenhum fio d'água à vista. Em meio da manhã, o sol já era fogo puro e o caminho subia, subia, subia. E em todo o redor, nem uma sombra onde acudir. Eu não tinha pressa. Não havia no mundo ninguém à minha espera. O jumento, que de burro não tinha nada, andava aos zigue-zagues e avançava hora para cá, para lá. Hora para cá, hora para lá. Uns poucos passos mais e a subida acabou. Então, surpresa. A paisagem que eu tinha agora diante de mim era completamente diferente, com árvores frondosas, uma temperatura suave, reflexo d'água, nuvens brancas boiando no céu. Olhei para trás, a mesma aridez, a mesma secura de antes ali, nada havia mudado. Eu olhei para o céu, as nuvens que se dirigiam na direção que viemos se detinham numa vertical no chão e logo se dissipavam. Era como se houvesse uma fronteira, um traço a separar dois países, ou dois tempos. Estava eu no futuro? Ou seria um outro presente? Sim, porque a Terra é a mesma, mas os presentes dela é que vão variando. Uns são presentes passados, outros são presentes por vir. É simples. Sentei-me no chão e ali mesmo comi, à sombra de árvores de bom porte. Já as pálpebras começavam a pesar-me, quando uma voz juvenil me fez sobressaltar. Pai, levamos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o sacrifício? E o pai respondeu, o Senhor há de prover, Isaac. O Senhor há de encontrar a vítima para o sacrifício. Os dois, pai e filho, subiram a encosta. Chegando no alto do morro, o homem construiu um altar e acomodou a lenha sobre ele. Atou o filho e colocou o altar deitado sobre a lenha. Empunhou uma faca para sacrificar o pobre rapaz e já se dispunha a cortar-lhe a garganta quando segurei o braço dizendo, o que vai você fazer, velho malvado? Vai matar seu próprio filho? Queimá-lo? O homem começou a se debater. Foi o Senhor que o ordenou! Foi o Senhor que o ordenou! Cale-se! Ou quem o mata aqui sou eu! Quem é você? Sou Caim! Sou o anjo que salvou a vida a Isaac! Não, não é certo, não sou nenhum anjo. Anjo foi aquele que pousou com um grande ruído de asas. Não levantes a mão contra o menino, Abraão! Não lhe faças nenhum mal! Chegas tarde, eu disse. Se Isaac não está morto, foi porque eu impedi. O anjo se defendeu, eu não tive culpa. Quando vinha para cá, surgiu um problema mecânico na asa direita. Eu fiquei desnorteado. Ainda por cima não me disseram qual dos montes era o lugar do sacrifício. Sim, cá cheguei e foi para um milagre do Senhor. E como não havia terminado a sua missão, despejou o resto do recado. Eis o que mandou dizer o Senhor. Já que não poupaste teu único filho, Abraão, te abençoarei. E mais, através de teus descendentes serão abençoados todos os povos do mundo, porque tu obedeceste a minha ordem. Num impulso eu falei, eu não compreendo como serão abençoados todos os povos do mundo só porque Abraão obedeceu uma ordem estúpida. A isso, o anjo respondeu,
Chamamos a isso nós no céu obediência devida. E, puxando a asa direita, a celestial criatura foi-se embora. Abraão e o filho também já iam a caminho. Enquanto eu montava o lombo do jumento, ouvi Isaac perguntar: pai, que mal te fiz eu para teres querido matar-me? A mim, que sou teu único filho. A ideia foi de Deus, Isaac, que queria tirar a prova da minha fé. Pai, e se Deus tivesse um filho, também o mandaria matar? Abri os olhos. Havia adormecido em cima do jumento. E quando despertei, estava numa paisagem diferente. Essa parecia mais antiga que a anterior. Isso mostrava que eu podia tanto avançar como voltar atrás no tempo, e não por vontade própria. Lá longe, na beirinha do horizonte, eu distingui uma torre altíssima com a forma de um cone que tivesse cortado a parte superior. Pareceu-me haver gente se movendo ao redor da torre. A cautela mandava que eu tomasse outro rumo, que deixasse de aventuras. A curiosidade, porém, teve mais poder que a cautela. À medida que eu me aproximava, o rumor das vozes ia crescendo, 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 até se transformar numa perfeita algazarra. Os homens desesperados gritavam cada vez mais alto, sem se entenderem, porque falavam línguas diferentes, línguas que nunca tinham sido ouvidas no mundo. A minha sorte foi ter dado logo um homem que falava a língua que eu conhecia. Que desacordo foi esse? Eu perguntei. E o homem respondeu: quando viemos para cá, falávamos todos a mesma língua. Então, resolvemos assentar-nos aqui e construir uma cidade com uma grande torre. Uma torre que chegasse ao céu. Essa que aí está. E eu perguntei o que tinha acontecido, porque a construção estava parada. Está parada porque o senhor veio vê-la e não gostou. Disse que depois de fazer a torre, ninguém podia nos impedir de fazer o que quiséssemos. Por isso, confundiu-nos as línguas, deixamos de entendermos. Agora não haverá mais cidade, a torre não será concluída, e nós, cada um com a sua língua, não poderemos mais viver juntos como até agora. E aí está que eu ouvi dizer que o Senhor mandaria um grande vento para destruí-la. E o que o Senhor diz, o Senhor faz. O ciúme é o seu grande defeito. Em lugar de se orgulhar dos filhos que tem, preferiu dar voz à inveja. Está claro que o Senhor não suporta ver uma pessoa feliz. Que sinal é esse que tens na testa? Não parece natural? A pergunta me pegou de surpresa. Eu já nasci com ele. Parece que alguém te marcou, o diabo que te assinalou, o defeito te encontrou. Eu respondi: se eu fosse coxo, ao invés de ter esse sinal, suponho que não o havia de notar tão frequentemente. O homem pousou os olhos gulosos no burro. Mas, ao esboçar um movimento para deitar a mão ao cabresto, o jumento disparou uma parelha de coices que atirou com o pobre diabo de pantanas. E sem precisar do estímulo dos meus calcanhares, arrancou num trote ligeiro e logo num galope inesperado que nos fez desaparecer numa nuvem de pó, passando a outro presente, futuro, naquele mesmo lugar. Porém, língua dos ousados rivais do Senhor, dispersos pelo mundo, que já não tinha uma língua comum que os unisse. A torre ainda estava lá, imponente, majestosa, na beirinha do horizonte. Mas de repente estava e deixou de estar.
Cumpriu-se o que o Senhor havia anunciado. E mandaria um grande vento que não deixaria pedra sobre pedra. Caiu a Torre de Babel e o orgulho do Senhor não consentiu terminar. De repente, numa dessas súbitas mudanças que me faziam viajar no tempo, encontrei-me diante de uma tenda. Chamei à porta e apareceu Abraão. Procuras alguém? Ele perguntou. Você me reconheceu? Sou eu, Caim. Como está teu filho Isaque? Estás enganado, meu único filho chama-se Ismael, não Isaque. O jogo dos presentes alternativos havia manipulado o tempo mais uma vez, mostrando-me antes o que só viria a acontecer depois. Isaque ainda não tinha nascido. 3 homens conversavam com Abraão. Um deles era o próprio Senhor Deus em pessoa. Eu fiz menção de retirar-me, mas Abraão disse: não vás, sois todos meus hóspedes. Ao entrar na tenda, eu baixei para os olhos a fímbria do turbante, a fim de esconder a marca, a curiosidade dos presentes, principalmente do Senhor Deus, que a reconheceria. Mas naquela altura, Deus tinha outra preocupação, muito mais importante e urgente. Era o caso de terem chegado ao céu inúmeras queixas pelos crimes contra a natura cometidos na cidade de Sodoma e Gomorra ali perto. Homens com homens e mulheres postas de parte. E o Senhor tinha vindo cá embaixo para tirar a questão a limpo. Então Abraão perguntou ao Senhor: Senhor, vamos supor que em Sodoma existam 50 pessoas inocentes, vai destruí-las também? E o Senhor respondeu: se eu encontrar 50 pessoas inocentes na cidade de Sodoma, eu perdoarei toda a cidade em atenção a elas. Abraão fez outra pergunta: e se lá existirem 30 inocentes? Se condenar à morte os inocentes juntamente com os culpados, ser inocente ou culpado será a mesma coisa. E o Senhor sempre disse que não a destruiria. Abraão insistiu: e se lá existirem apenas 10 inocentes? E o Senhor disse que também não a destruiria em atenção a essas 10. Então, o Senhor retirou-se e os 2 anjos que o acompanhavam se dirigiram à cidade. A mim me pareceu tão certo quanto eu me chamar Caim. Existissem inocentes ou não, Sodoma seria destruída. Não somente Sodoma, seria também Gomorra, onde os costumes sexuais haviam se relaxado por igual. Eu não sei onde nasceu essa peregrina ideia de que Deus, só por ser Deus, deva governar a vida íntima de seus crentes, estabelecendo regras e proibições e interdictos e outras patranhas do mesmo calibre. Então eu perguntei a Abraão: não te preocupa o que possa acontecer com aqueles 2 homens que vieram com o Senhor? Se lhes põe a mão em cima, o Senhor não ficará nada contente contigo. Eu, se estivesse no seu lugar, iria até a cidade ver o que se passa. A ti não te farão mal. Abraão concordou comigo e pediu-me para acompanhar. Iniciaremos por ir à casa de meu sobrinho Lote, disse Abraão. Quando chegamos em Sodoma, vimos um grande ajuntamento em frente à casa de Lote, onde os 2 anjos procuraram proteção. Os homens, desesperados, gritavam: queremos esses 2 que tens aí! Mande-os cá para fora, porque queremos dormir com ele! E davam um golpe na porta, ameaçando deitá-la abaixo. Mas de repente os clamores mudaram de tom. Eu vi os choros e lamentos. Estou cego! Estou cego! Diziam todos. Para salvar seus 2 anjos de serem brutalmente violados, o Senhor havia cegado todos os homens de Sodoma sem exceção. Então os anjos disseram a Lote: nós viemos para destruir a cidade. Leva daqui tua mulher e tuas filhas. Vai, vai.
E em seguida, o Senhor fez cair fogo e enxofre sobre Sodoma e sobre Gomorra, destruindo-as até os alicerces, assim como todos os seus habitantes e toda a vegetação. Onde quer que eu olhasse, só via ruínas, cinzas, corpos carbonizados. Um pensamento não me largava. Havia inocentes na cidade de Sodoma e nas outras que foram queimadas. Se os houvesse, disse Abraão, o Senhor teria cumprido a promessa que me fez de lhes poupar a vida. As crianças, aquelas crianças estavam inocentes. O teu Deus, Abraão, não foi o Deus delas. Em Sodoma e Gomorra, o horror me disse pela primeira vez: aqui estou. O horror me foi atirado à cara. Num instante encontrei-me no deserto do Sinai, em meio a uma multidão acampada ao pé do monte. O nome de um tal Moisés andava na boca de toda a gente. Onde está Moisés? Perguntava com impaciência. Há 40 dias e 40 noites que se foi ao monte a falar com o Senhor, e até agora nem novas nem mandadas. Está visto que o Senhor nos abandonou. O caminho do engano nasce estreito, mas sempre encontrará alguém disposto a largá-lo. Certos o que o Senhor não queria mais saber do seu povo, foram pedir a Arão, irmão de Moisés: faz-nos uns deuses para que nos guiem, porque não sabemos o que sucedeu a Moisés. Em lugar de se negar redondamente, Arão concordou. Em pouco tempo montou um bezerro de ouro a fazer-se de Deus. E, satisfeito com a sua obra, anunciou: amanhã haverá festa em honra do Senhor. Na manhã seguinte, Moisés finalmente desceu do Monte Sinai. Mal sabia ele o que o esperava. Ao entrar no acampamento, deu de caras com o bezerro de ouro e gente dançando ao seu redor. Deitou a mão ao bezerro, partiu, reduziu a pó e, postando-se na entrada do acampamento, anunciou: quem for pelo Senhor, junte-se a mim. E aos que se juntaram a ele, Moisés proclamou: eis o que diz o Senhor Deus. Pegue cada um numa espada, regressem ao acampamento e vão de porta em porta, matando cada um de vocês, o irmão, o vizinho, o amigo. E foi assim que morreram 3.000 homens. Eu mal podia acreditar no que meus olhos viam. O sangue corria entre as tendas como uma inundação que brotasse do interior da própria terra, como se ela própria, a terra, estivesse a sangrar. Os corpos degolados e rachados de meio a meio jaziam por toda parte. Os gritos das mulheres e das crianças eram tais que deviam chegar ao cimo do Monte Sinai, onde o Senhor estaria se regozijando com a sua vingança. Como se já não bastassem Sodoma e Gomorra queimadas pelo fogo, ali, ao sopé do Monte Sinai, ficara patente a prova irrefutável da profunda maldade do Senhor. 3.000 homens mortos só porque ele ficara irritado com a invenção de um suposto rival em figura de bezerro. Eu não fiz mais do que matar um irmão, o Senhor castigou-me. Quero ver agora quem vai castigar o Senhor por todas essas mortes. Montei o jumento e fui embora. Havia uma nuvem escura no alto do Monte Sinai. Ali estava o Senhor.
durante alguns dias depois do episódio do bezerro de ouro, as mudanças de presente se sucederam com incrível rapidez, mostrando que parecia serem batalhas de uma guerra infinita. Numa dessas batalhas em nome de Deus, Moisés reuniu um exército de 12.000 soldados para destroçar os inimigos, nenhum dos quais escapou com vida. Quanto às mulheres prisioneiras, Moisés ordenou que matassem as casadas e entregou as solteiras aos soldados para seu uso. Também foram levados como despojo da luta as crianças, o gado, os animais e todas as riquezas. Mas nada disso me surpreendeu. O que para mim foi novidade absoluta foi a repartição dos despojos, tanto das pessoas quanto dos animais. O Senhor disse a Moisés que fizesse as contas do que trouxeram e dividisse ao meio. Metade para os soldados e outra metade para o resto da comunidade. De cada metade, mandou separar uma parte para tributo ao Senhor. E outra parte para os guardas do santuário do Senhor. Mas isso não foi tudo. Em agradecimento a Deus por lhes ter salvo a vida, os soldados ofereceram ao Senhor todos os objetos de ouro encontrados por cada um no saque da cidade. 170 quilos de ouro. Deus estava rico. Está visto que a guerra é um negócio de primeira ordem. Talvez seja mesmo o melhor negócio de todos. E a julgar pela facilidade com que se adquire do pé para a mão milhares e milhares de bois, jumentos, camelos, mulheres solteiras e riquezas, a este Senhor terá que se chamar um dia Deus dos Exércitos. Mas aquilo foi só o princípio. O que veio depois foi uma longa guerra de conquistas sem sobreviventes. As cidades caíam umas depois das outras. Mas será que ninguém percebe que matar em nome de Deus é fazer de Deus um assassino? Ninguém percebe que matar em nome de Deus é fazer de Deus um assassino? Fui embora. Já não aguentava mais ver tantos mortos à minha volta, tanto sangue derramado, tantos choros e tantos gritos. De súbito vim entrar pela porta da cidade de Uz, onde nunca havia estado. Há 2 homens que passavam e perguntei onde podia arranjar trabalho. E eles me reconheceram. Caim. Chama-se Caim. Estavas em Sodoma quando a cidade foi destruída. Eu e meu colega somos anjos do Senhor. Para criar coragem, respirei fundo 3 vezes antes de perguntar. Se vosso encargo em Sodoma era destruir a cidade, qual a missão que vos trouxe agora? Juras que não vais dizer a ninguém o que vais ouvir aqui? Juro. Então, os anjos me contaram que dias antes, numa reunião de todos os seres celestes, Deus perguntou a Satã, que vinha de umas voltas pela terra: não reparaste meu servo Jó? Não há outro como ele no mundo. Homem bom e honesto, muito religioso. Satã discordou. Achas que os sentimentos religiosos de Jó são desinteressados? Mas a verdade é que tu o proteges. A ele, a sua riqueza e toda a sua família. Agora, experimenta tu levantares a mão contra aquele que é dele e verás se ele não te amaldiçoa. E Deus respondeu: tudo o que pertence a Jó está à tua disposição, mas nele não poderás tocar,
Se bem entendi, eu disse aos anjos, o Senhor e Satã fizeram uma aposta. Jó não cometeu crime algum, mas vai ser castigado com a perda de todos os seus bens. Na minha opinião, eu desabafei. Se o Senhor não se fia das pessoas que creem nele, eu não vejo por que essas pessoas devem fiar-se do Senhor. E os anjos responderam, os desígnios de Deus são inescrutáveis. Eu estava cansado daquela linga-linga de os desígnios de Deus são inescrutáveis. Deus devia ser claro, transparente e límpido como um cristal. Não essa contínua assombração, esse constante medo. Cuidado, Caim, falas demais. O Senhor está a ouvir-te. Cedo ou tarde te castigará. O Senhor não ouve. O Senhor é surdo. Por toda parte se levantam súplicas. São pobres, infelizes, desgraçados, todos a suplicar. E ele vira-lhes as costas. Isso que eu vi. O que eu vi então foi muito pior do que tudo se podia imaginar. Eu vi Satã atacar ao mesmo tempo em todas as frentes. Os semitas roubaram os bois, jumentos e camelos de Jó e passaram seus criados a fio de espada. O fogo de Deus caiu do céu e reduziu a cinzas as ovelhas e os escravos que as cuidavam. Um furacão fez desabar a casa onde seus filhos e filhas estavam a comer e a beber e os matou a todos. Então eu vi Jó levantar-se, rasgar o manto, rapar a cabeça, prostrar-se no chão e dizer: o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O que me causou estranheza foi o fato de Satã poder dispor a seu bel prazer dos semitas para serviço de seus interesses particulares. Estranheza maior foi estar autorizada a utilizar-se de um fenômeno natural, como foi o caso do furacão. E pior ainda, isso sim, inexplicável, utilizar-se do próprio fogo de Deus para queimar as ovelhas e os escravos que as cuidavam. Portanto, o Satã pode mais do que pensamos, ou estávamos diante de uma gravíssima situação de cumplicidade tácita, pelo menos tácita, entre o lado maligno e o lado benigno do mundo. E a desgraça daquela infeliz família não ia ficar por ali. Os anjos me contaram que, dias depois, Satã provocou Deus outra vez. Faz com que Jó sofra a doença no próprio corpo. E verás se ele não te amaldiçoa cara a cara. E Deus aceitou o desafio. Aí o tens à tua disposição, com a condição que lhe poupes a vida. Foi então que eu vi. Eu vi Jó coberto de chagas purulentas, da ponta dos pés ao alto da cabeça, clamar no cúmulo do sofrimento. Se recebemos o bem das mãos de Deus, por que não receberíamos também o mal? Não se pode jogar dessa maneira com a fé das pessoas. Não se pode jogar com a fé das pessoas. Não se. Eu suponho que agora o senhor está feliz, eu disse aos anjos. Ganhou a aposta que fez contra Satã e, apesar de tudo que está a sofrer, Jó não o renegou. Todos sabíamos que não faria, Caim. O Senhor o primeiro que todos. Isso quer dizer que o Senhor apostou porque tinha certeza de que ia ganhar? Caim, o dever de todo crente é acatar de cabeça baixa a vontade do Senhor, seja ela qual for. E o que o Senhor fará a Satã, que tão mau uso parece ter feito da autorização que lhe foi dada? Nada, respondeu Deus. No céu as coisas sempre foram assim.
O erro é crer que a culpa terá que ser entendida da mesma maneira por Deus e pelos homens. Onde se estendia uma construção de madeira que se assemelhava muito a um grande barco. 4 homens e 4 mulheres trabalhavam na obra. Eu me aproximei e tentei meter conversa, perguntando o que estava a construir. E o homem mais velho me respondeu em tom levemente ameaçador: temos muito o que fazer e tua conversa distrai-nos do trabalho. Peço-te que continues o teu caminho. Pois foi naquele exato momento, em meio de um trovão ensurdecedor e dos correspondentes raios pirotécnicos, que manifestou-se o Senhor. A família, ato contínuo, prostrou-se no chão, quando Deus me olhava surpreendido. O que fazes por aqui? Nunca mais te vi desde o dia que mataste teu irmão? Eu tive que discordar. Vimos, Senhor, embora não me tenhas reconhecido na casa de Abraão, quando ias destruir Sodoma. Ele insistiu: ainda não me disseste o que vieste cá fazer. Não vim, Senhor. Encontrei-me cá, da mesma maneira que encontrei-me no deserto do Sinai, nas terras de Uz, na Torre de Babel, no sacrifício de Isaque. Tens viajado muito pelos vistos. Assim é, Senhor. Mas não que fosse por minha vontade. Então eu lhe perguntei se aquelas constantes mudanças que me levavam de um presente a outro, ora no passado, ora no futuro, também não eram obra dele. Não, Caim, não tem nada a ver com isso. Para mim o tempo não existe. Eu provoquei. Eu pensei que o funcionamento da máquina do mundo dependesse apenas da tua vontade. Por isso é que há tanto descontentamento, ele disse. Gente que me virou as costas. Alguns chegam ao ponto de negar a minha existência. A vida de um Deus não é fácil como vocês creem. Um Deus não é senhor daquele contínuo quero, mando e posso que se imagina. Faço o possível, já que o impossível não se pode. Depois me ameaçou. Diz que eu não poderia sair daquele vale. Que as saídas estavam guardadas por querubins com ordem de matar quem quer que se aproximasse. Como aquele que puseste no jardim do Éden, eu perguntei. Como soubeste? Meus pais me falavam muito dele. Então Deus se aproximou e me olhou fixamente. O teu sinal na testa está maior. Parece um sol negro a levantar-se no horizonte dos olhos. Bravo, Senhor. Não sabia que eras dado à poesia. É o que eu digo. Não sabes nada de mim. E, com essa magoada declaração, virou-se para Noé e ordenou que me levasse junto na arca. Assim teria mais um homem para fazer filhos às noras. Eu decidi ter filho. Eu perguntei: pode-se saber do que estão a falar? E foi então que Deus respondeu, visivelmente contrariado: a terra está completamente corrompida, cheia de violências. Tudo se justifica em nome de Deus, o mais horrendo e cruel. Arrependo-me de ter criado o homem. Por causa dele, meu coração tem sofrido amargamente. Vou exterminá-lo. Lançaria sobre a terra um dilúvio que não deixaria nada vivo. A ti, Noé, único homem bom, justo e honesto, escolhi-te para iniciar a nova humanidade. Entrarás na arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. E de todas as espécies de seres vivos levarás 2 exemplares, macho e fêmea. Em seguida, mobilizou a sua legião de anjos operários para ajudar as
exausta a família de Noé a terminar a arca e desapareceu noutra dimensão. A 2 desses anjos eu perguntei se eles realmente pensavam que, exterminada esta humanidade, a que lhe viesse a suceder não cairia nos mesmos erros, nas mesmas tentações e crimes. E eles responderam, falando com franqueza, não vemos como irá resultar satisfatória a segunda experiência, quando a primeira acabou no estendal de misérias que temos diante dos olhos. Na nossa sincera opinião de anjos, os seres humanos não merecem a vida. A espécie humana é um equívoco dramático. Passados 7 dias da visita do Senhor, abriram-se as comportas do céu. A chuva caiu sobre a terra, produzindo uma furiosa convulsão aquática. Num desses dias de tempestade desabalada, com a arca a sacudir-se pela tormenta e os animais a se atropelarem uns aos outros, cagando e mijando, que era um louvor a Deus, uma das noras de Noé escorregou no chão imundo de excrementos de milhares e milhares de animais e foi acabar sob as patas de um elefante. Lançaram-no ao mar, tal como estava, toda ensanguentada, suja de merda e urina, um mero despojo humano, sem honra nem dignidade. Por que não a limparam antes? Eu perguntei. E Noé respondeu, vai ter muita água para se lavar. A partir desse momento, eu iria odiá-lo de morte. Ao cabo de 150 dias, o nível do imenso mar que cobria a terra começou a descer. A grande viagem terminou. A arca tocou terra. Então eu ouvi a voz de Deus. Noé, retira da arca tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Retira também da arca os animais de toda espécie que levas contigo, para que se espalhem pelo mundo e por toda parte se multipliquem. A porta da arca abriu-se e os animais começaram a sair. Saíam e acabaram de sair. Quando as tartarugas, que foram as últimas, se afastaram, apareci no limiar da grande porta. Onde estão Noé e os seus? Perguntou o Senhor. Mortos, respondi. Mortos? Como mortos? Por quê? Matei-os eu. Eliminei-os um a um. Joguei-os no mar. Como te atreveste, assassino, a contrariar o meu projeto? É assim que me agradeces ter te poupado a vida quando mataste Abel? Teria que chegar o dia em que alguém te colocaria perante a tua verdadeira face, Senhor. Houve uma humanidade e não haverá outra, e ninguém dará pela falta. Caim és, e malvado, infame matador do teu próprio irmão. Não tão infame e malvado quanto tu, lembra-te das crianças de Sodoma. Ele não respondeu. Tu estás louco, continuei. Só um louco, sem nenhuma consciência de seus atos, admite ser o culpado da morte de centenas de milhares de pessoas e se comporta como se nada tivesse sucedido. A não ser que não se trate de loucura, mas sim de pura e simples maldade. Ele não se perguntou. Agora já podes matar-me, Senhor. Não posso. A palavra de Deus não volta atrás. Morrerás da tua natural morte na terra abandonada. E as aves de rapina virão devorar-te a carne. Diz-me, Senhor, precisavas realmente de tudo isso para nos mostrares a tua grandeza? Deus está inocente.
Tudo seria igual se não existisse. Seria igual se não existisse. Argumentamos um contra o outro uma vez e muitas outras. Continuamos a discutir e a discutir estamos ainda. A história dos homens é a história de seus desentendimentos com Deus. Nem Ele nos entende a nós, nem nós o entendemos a Ele. Não há nada mais que contar.